Sistema circulatório. Então vamos lá para a nossa aulinha de sistema circulatório, como eu sempre digo, né, uma aulinha tranquila, fácil, direta, pequena, objetiva, tá? Só que aí, logicamente, ela tem alguns detalhes que são bem importantes para que você, obviamente, possa fazer a prova do Enem e até mesmo outras provas como as particulares, tá beleza? Mas vamos lá. Sistema circulatório, quando a gente fala de três elementos principais. Vou direto para a aula, tá? Sem muita enrolação. Então ele tem três elementos principais. Quais são? Sangue, vasos e coração. O sangue a gente sabe que tem a capacidade, obviamente, de quê? Dispersar alimento, remover excreta, conduzir os gases da respiração e, logicamente, que cada um dentro dos seus sistemas. Então a gente não vai detalhar sangue aqui. Vasos e coração, aí sim a gente precisa detalhar. Então quando a gente vai para vasos e quando a gente vai para coração, é importante que a gente tenha um conhecimento geral sobre essas estruturas e, logicamente, possa assimilar o que é um ciclo pequeno, o que é um ciclo grande, que no caso seria cardíaco, então que a gente chama de ciclo pulmonar, ciclo sistêmico, e aí a gente vai então falar sobre isso, tá? Vamos começar. Primeira coisa, quando a gente fala de coração, a gente tem que entender o seguinte, ele é uma bomba pré-mente, ele não é uma bomba de sucção. Bomba de sucção é aquela bomba que vai absorver, que vai puxar, que vai sugar, não, ele não faz isso. Ele é só uma bomba pré-mente, ele é uma bomba que vai jogar esse líquido para frente. Quando ele joga, a força que ele joga é tão grande que vai, no caso, fazer uma circulação e vai voltar para o coração, tá? Nós temos duas circulações aí consideradas, mas a gente vai estudar sobre elas daqui a pouco. Então, primeira coisa, vamos fazer aqui um resumão, tá? Nada de organizar agora o quadro. Daqui a pouco eu organizo para você e aí, caso você queira, tira print ou copia. Mas vamos lá, veja só. Primeira coisa que eu preciso entender, o coração, vou desenhar ele assim, tá certo? Para ficar bonitinho. O que acontece? Ele é uma bomba pré-mente, ele é uma bomba no caso de saída. Ah, Bara, mas aí cadê o átrio, ventrículo? Só representativo, por enquanto. E aí o que vai acontecer? Esse sangue ele tem a capacidade de circular em todo o corpo do indivíduo e depois, ó, voltar para esse coração. Então, essa é a função do coração, é imprimir uma força e uma pressão no fluido sanguíneo, para que ele saia e depois ele volte para o coração. Perfeito, até aí de boa. Só que o que é que vai acontecer? Logicamente que aqui nós temos uma alta pressão sanguínea, porque o coração acabou de bombear esse sangue. E aqui nós temos uma baixa pressão sanguínea. A primeira coisa que você precisa perceber é que pressão não tem a ver com velocidade de fluido, tá? Diretamente não. Quando eu pego aqui, por exemplo, um canudo, se eu botar uma gota de líquido aqui e, no caso, inclinar esse canudo, o líquido vai deslocar em uma velocidade, porém sem pressão dentro do vaso. Então, cuidado para quando eu disser assim, olha, a pressão de retorno é quase zero, você não diz, eita, o líquido não está se deslocando, o líquido parou. Não, veja só, ele não parou. Ele está imprimindo sim uma velocidade, porém sem pressão no vaso. Beleza? Entendido isso, para não correlacionar a velocidade sempre à pressão, porque aí você vai realmente complicar as coisas, vai confundir as coisas, beleza? Então, quando você tem aí uma alta pressão, aí você tem, obviamente, o que? Esse coração jogando. Então, saída do coração, aí vai a dica, nós temos sempre quem? Nós temos sempre, ó, artérias, tá? Essas artérias são vasos de grande calibre e que têm realmente uma resistência muito boa. Porém, cuidado, porque a gente tem uma percepção errada, às vezes, da veia. A veia, ela é de retorno ao coração, qualquer sangue que volta ao coração, ele vai voltar através de veia, e a gente diz, ah, a veia é frágil, fraquinha, Não, não é não. Ela é realmente resistente, só não é tão resistente quanto uma artéria, mas ela tem uma resistência alta. Até porque, veja, ele vai ser o sangue de retorno ao coração, porém ele vai ser auxiliado pelo músculo estriado esquelético. Então essas veias estão sempre aqui, ó, em processo de contração junto com o músculo. Então o músculo, quando contrai, ele comprime ela e aí esse sangue vai retornar ao coração. Portanto, ela tem que ter resistência. E aí, consequentemente, ela também é resistente, só não é tanto quanto a artéria. Beleza? Como a artéria recebe a pancada do coração, né, então ela vai receber ali a porrada do coração, ela pulsa. Então a artéria, quando recebe esse fluido com essa pancada, ela pulsa. Veja que eu já estou dando características aqui, ó. Ela pulsa. Tranquilo? Para uma proteção iminente no nosso organismo, evolutivamente falando,
essas artérias foram colocadas mais internamente no nosso órgão, tá? Ou nos nossos tecidos. Por quê, Bara? Porque imagina você cortar uma artéria. Toda vez que o coração bater, ele vai jogar isso aí, esse sangue na artéria, ela vai pulsar. Se tiver cortada, esse sangue espirra. E espirra mesmo, né? Eu costumo dizer brincando que é igual a Kill Bill, o filme. Então, nesse caso, tem que ter muito cuidado, porque se você tiver uma ruptura de artéria, o vazamento sanguíneo, né, a hemorragia, ela vai ser muito mais grave. Já na veia, não. Vai haver sim sangramento, mas esse sangramento ele vai ser na menor pressão, tá? Então faz sentido. Então aqui, ó, pulsa, aqui não pulsa. Então a veia, deixa eu botar o nome retinho, né? Só para ficar igual a artéria ali, só frescurito mesmo. Veia, tá aqui, ó, eu digo que não pulsa. Então a artéria pulsa, a veia não pulsa. Essa daqui é mais interna, essa aqui é mais externa. Então todos esses vasos que ficam, a gente consegue ver aqui na superfície, eles são veias. As artérias estão mais internas. Para quem leva oxigênio, quem leva CO2, aí depende muito. Isso aí seria outra parte que a gente vai, que é o circuito cardíaco, o ciclo cardíaco, né? Se ele é pulmonar, se ele é, no caso, sistêmico, então isso daí vai ter essa variante, tá? Como a veia aqui no caso, a veia aqui no caso, ela vai ser de retorno ao coração com pressão baixa, então nesse caso o sangue vai se deslocar com velocidade, porém sem pressão. Então é importante que aqui, ó, eu tenho as chamadas válvulas. Então, ó, válvulas, tá? A artéria, fora a saída do coração, ela não tem válvula. Então, nesse caso, ela é um vaso que não vai precisar de válvula porque ele tem alta pressão. Tranquilo? Então, a priori seria essa a ideia. Então, nós temos as artérias saindo e depois elas se transformam em veia e retornam ao coração. Então, a ideia primordial é essa. A artéria e a veia são vasos que têm 3 túnicas. Quando a gente fala de túnica, a gente está falando de 3 camadas. Então, ó, 3 túnicas. Então, são 3 camadas. Então, são vasos que têm uma camada endotelial, uma camada muscular lisa, uma camada com tecido conjuntivo. Então, nesse caso, o que é que acontece? São vasos que têm uma parede um pouco mais espessa. Claro que a artéria tem uma parede mais espessa do que a veia. Mas, o que é que acontece? Se a função do sangue é fazer uma distribuição de alimento, de gases, etc., e recolhimento desses excretas que os tecidos e órgãos têm, então um vaso com 3 camadas seria muito difícil. Passagem de substância. Daí, o coração tem um sistema que é perfeito, que é o seguinte, veja só. Esse coração, novamente, ó, eu vou botar o sangue saindo e voltando dele. Esquece átrio e ventrículo, é representativo, tá? Então, ó, quando o sangue sai, ele sai por artérias, né? Então a gente colocou isso aqui e ele volta por veias. Então aqui, ó, e ele volta por veias. Só que essa artéria, ela vai perdendo a túnica externa, a camada externa, e a camada média ficando só a camada interna, ou a túnica interna. Então ela vai se transformando aqui, ó, em arteríolas. Arteríolas. E essas arteríolas elas vão sim ficando menos resistentes, com menos espessura e vai afinando, vamos dizer assim. Esse afinamento culmina quando ela se transforma nos chamados capilares. Então os capilares, ó, nesse caso, eles são bem fininhos, só tem um endotélio, só tem a camada interna. A camada média externa, tchau, já se foi durante esse processo de afastamento do coração. Claro que o coração aqui, ó, bateu, aí o sangue vai pela artéria e vai se transformando aqui em capilares. Vai, logicamente, sofrendo um processo de separação, né? Separação que eu falo é bifurcação, né? Então ele vai sair bifurcando e vai ramificando os vasos nesse caso. E aí essa ramificação, ela vai dando origem aos capilares. Os capilares, quando tem a intenção de retorno ao coração, aí eles já vão ganhando novamente aqui, ó, essas estruturas que são as camadas, então a média externa começam a voltar e aí ele começa, no caso, a se tornar a vênula, né? Vênulas. E essas vênulas, por sua vez, elas vão adquirindo as camadas externas e média e vão se tornando veia que retorna ao coração. Então, se eu pergunto a você quem é que faz trocas gasosas, quem é que vai fazer, aí, no caso, a troca de substâncias jogando alimento, pegando excreta, aí você aqui, ó, vai chegar e vai dizer capilares. Tranquilo? E aí, consequentemente, você tem esses capilares como sendo o quê? A região nesses órgãos ou tecidos que realmente vai realizar a troca. O barão arteríola, uma vênula, consegue ainda realizar essa troca? Consegue, tá? Mas especificamente com a função determinada, capilares. Lembrando que alta pressão, baixa pressão. Aqui a gente pode dizer que a pressão é quase zero, mas o sangue está se deslocando e tem velocidade, tá? Então, 3 túnicas,
externa, média e interna, e nós temos aqui o processo de vascularização. Detalhe, daqui a pouco a gente vai falar do coração, mas veja, detalhe, o sangue que está aqui dentro não troca nada com o coração, nada. Ele tem um endocárdio, que seria no caso aí uma membranazinha que ele vai ter, tá? E esse endocárdio aqui impede o coração de pegar oxigênio, de pegar alimento, então nada disso vai ser feito dentro do coração. Vai ter que ser por vascularização também. Então ele vai ter que vascularizar aqui para poder ele distribuir o alimento para o coração. O coração não pega nada de dentro dele, tá bom? Então nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou estruturar aqui essas anotações, tá? Para que a gente possa de fato observar quem é artéria, quem é veia, colocando agora sim o circuito do coração com a artéria pulmonar, a artéria no caso, que seria a aorta principal de distribuição, aonde é sangue venoso, aonde é sangue arterial, tá? E logicamente a estrutura da artéria e veia. Então vamos primeiro, o quadro é pequeno, logicamente, vamos primeiro para a estrutura da artéria e veia, e aí, consequentemente, depois a gente vai para esse ciclo cardíaco, tá bom? Então vamos lá, vamos para a artéria e veia. Tcharam! Então aqui nós temos os 3 vasos, tá? Artéria, veia e capilar. Então veja só, artéria, túnica externa. Essa túnica externa vai ter um tecido conjuntivo fibroso, resistente, bom, tá? A túnica média, que é a camada média, né, que seria no caso entre a interna e a externa, ela vai ter tecido muscular liso, ou seja, involuntário, e também vai ter tecido conjuntivo elástico, para permitir um pouco de elasticidade nesse local. E o endotélio, tá, que é a túnica interna, ele vai ser uma camada de tecido epitelial que vai servir para fazer as trocas gasosas e troca de alimento, excreta, mas não aqui necessariamente. Você vê que a parede da artéria ela é realmente uma parede espessa. Se a gente vem para a veia, a gente percebe que ela tem também as 3 túnicas, mas a túnica externa ela já é um pouco menor, que é a formada de tecido conjuntivo fibroso. A túnica média ela vai ter sim um pouco de tecido muscular liso, né, e um pouco de tecido conjuntivo elástico, mas aí ela já tem bem menos do que a artéria, então a elasticidade dela não é tão boa, e o endotélio também na parte interna, que é a túnica interna, tá? Quando a gente vai para o capilar, então a gente vê que ele só tem endotélio. Então veja que ele é bem menos espesso, e por isso ele vai conseguir fazer o processo de extravasamento de líquido, levando oxigênio, levando alimento, depois pegando excreta, pegando CO2. Então esses aqui são os 3 vasos que nós temos, né? Então saindo da frente para que você observe. Lá no capilar seria só o endotélio, então túnica interna, tá? E logicamente que as veias elas vão possuir válvulas. Essas válvulas vão ser estruturas que vão estar assim, ó, nessas veias, tá? Então o sangue ele passaria para cá e ao voltar ele vai jogar esses bolsões para baixo e vai fechar. A artéria, por sua vez, não tem essas válvulas, porém ela pulsa porque ela recebe toda a carga de pressão do coração, né, saída do coração, então ela vai e vai fazer o processo de contração e relaxamento. Uma atenção especial que eu quero que você tenha é o seguinte, veja, quando o coração ele bate, que ele joga o sangue para a artéria faz isso, ó, né? Gostou da sonoplastia, né? E aí nesse caso, quando faz o isso aqui, ó, a artéria está relaxando para depois ela contrair, tá? Então cuidado, o relaxamento arterial é quando ela aumenta o diâmetro. Depois ela vai contrair, fechando o diâmetro. Então, nesse caso, ela vai e depois volta. E aí você tem, então, essa configuração da artéria. A veia, para contrair e relaxar, é mais difícil, porque ela não tem pressão de sangue. No entanto, o músculo estriado esquelético vai estar sempre aqui, ó, fazendo com que auxilie o retorno desse sangue ao coração, seja ele no braço, seja ele nas pernas. Nas pernas é mais difícil porque, logicamente, esse sangue vai ter que ser subindo contra a gravidade, então ele vai sempre precisar do auxílio. Por isso que é muito indicado andar, correr, fazer exercício para ajudar o fluxo sanguíneo, tá? É muito importante que isso daí aconteça, beleza? Então esse daqui, no caso, são os vasos sanguíneos. Vamos agora para outra parte. Pronto, aqui agora a gente vai para o que eu chamo de funcionamento dos capilares, tá? Que a gente precisa só entender. Logicamente tem pressão hidrostática, pressão osmótica, tem uma série de coisas que são importantes, mas que a gente não vai aprofundar tanto, tá? Porque, primeiro, não tem tanto nos livros, e segundo, não é tão cobrado, tá? Então, nesse caso, vamos para o entendimento dele. Eu vou comentar aqui e vou fazer uma lógica para você entender. Primeira coisa, funcionamento do capilar, mas aqui eu tenho um coração. Quando o coração bombeia o sangue, sai por artéria, a arteríola chega no capilar. Beleza. Então estamos vendo um capilar. Então daqui para cá eu já estou subentendendo que eu tenho coração, artéria, arteríola e estou vendo capilar. Aqui eu já posso chegar nesse processo e dizer assim, olha só, eu tenho aqui
alta pressão mais alto volume de sangue. Tranquilo? Então eu tenho uma alta pressão e tenho um alto volume. Beleza. Então essa pressão, ela vai logicamente acontecer aqui na parede dos vasos, ok? E logicamente que esse vaso ele vai dilatar um pouco. Então tem pressão no capilar? Tem sim. Com essa pressão, que é o que a gente vai chamar de pressão hidrostática, que é a pressão laminar do sangue, do fluido, quando sai do coração, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, a saída de líquido do vaso, ok? E aí esse líquido, ele vai estar carregando o quê? Ele vai estar carregando oxigênio, ele vai estar carregando nutriente. Então é muito importante que esse líquido, ele obviamente carregue essas substâncias para fora do capilar. E esse líquido passa a ser chamado de líquido tissular. Então esse líquido tissular é o líquido que é extravasado dos capilares. Então é normal isso acontecer? Sim. Então se o volume vai diminuindo ao longo do vaso e a pressão também, é lógico que essa pressão aqui diminuindo vai sair menos líquido ao longo do capilar. E aí o que é que acontece? Quando a pressão hidrostática ela diminui, relativamente a ela, a pressão osmótica aumenta. Porque, veja, a pressão osmótica, ela na verdade permanece constante no vaso. Então aqui se ela é 10, é 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pressão osmótica é a pressão de entrada de substâncias no vaso. Aí veja só, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mas aqui vamos supor que a pressão hidrostática, que é de saída, é 23. Então eu tenho 10 de entrada contra 23 de saída, sai a 13. Aqui permanece a 10, mas vamos supor que a pressão hidrostática aqui, ela caia, por exemplo, a 9. Então a pressão de saída a 9, pressão de entrada, no caso, a 10, então eu tenho 1 de entrada. Então o que acontece é isso, não são esses valores exatamente, tá? Só estou falando isso para você, no caso, entender que existe uma pressão de saída hidrostática e uma pressão de entrada, que é osmótica. Então aqui eu posso dizer que a pressão hidrostática ela é muito maior do que a pressão osmótica. Então aqui, ó, pressão hidrostática é maior do que pressão osmótica. E aqui eu digo o seguinte, que a pressão osmótica agora ficou maior do que a pressão hidrostática. Então vou botar assim, não é pH, pelo amor de Deus, tá? É pressão hidrostática. E aí o que é que vai acontecer? Nesse caso, ó, esse líquido tissular, ele volta. Mas veja o tico de setinha que eu estou colocando, ó. Por quê? Porque como a pressão osmótica ela é constante, ela está maior relativamente. É aquilo que eu falei, é 10, mas aqui é 23, aqui é 10, mas aqui é 5 agora. Né? Por que a pressão hidrostática diminuiu mesmo, Bara? A pressão hidrostática diminuiu porque o volume de líquido foi saindo. Então tu imagina que assim que ela sai do coração, pum, aí ela, ó, líquido, e esse líquido sai do vaso. Então o vaso, opa, vai conseguindo aí diminuir essa pressão hidrostática. Então a pressão hidrostática diminui. Como a hidrostática diminui e a osmótica é constante, então a osmótica vai ficar relativamente maior do que a hidrostática. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que sai mais líquido do que entra. E aí veja, se sai mais líquido do que entra, essa seta pequenininha está significando que tem pouco líquido mesmo. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que esse líquido tissular aqui, ele termina, vou só centralizar aqui esse líquido tissular. Deixa eu pegar aqui o apagador, ó, só centralizar o nome aqui para não ficar tão feio. Pronto, tá aqui, ó. Líquido tissular. Líquido tissular de tecido, né, que está chegando nos órgãos. Então esse líquido começa a acumular. Então é muito lógico que a gente vá inchar. Então, inchar é natural, sim. Só que nós temos aqui um sistema que é o sistema de drenagem. E esse sistema de drenagem vai ser o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema de drenagem que vai remover esse líquido tissular e ele vai drenando esse nosso líquido do corpo e ele deságua aqui, ó, numa veia chamada veia subclávia, todo esse líquido que ele vai recebendo do nosso corpo. E aí, consequentemente, você tem o quê? Você tem uma recuperação desse líquido que deveria ficar no tecido. Claro que quem tiver problemas no sistema de drenagem linfático vai apresentar inchaço. Mas é porque eu dou sempre para o pessoal poder entender. Às vezes a mulher tem câncer de mama, tem que remover a mama e tem que remover toda a parte linfática dessa região. Aí vai remover das axilas, do braço, da mama, remover o sistema de drenagem. Pô,
É muito lógico, então, que quando esse líquido extravasar pelo capilar, ele não volta, né? Ou volta pouco aqui, perdão, não é que não volta, ele volta pouco, mas ele não é drenado. Então o que é que vai acontecer? Vai começar a acumular líquido e vai começar aqui, ó, a ter um crescimento dessa estrutura, desse membro. Então o membro começa a inchar, tem que fazer drenagem linfática, que é colocar uma pressão externa, para que, ó, pela pressão externa, consiga devolver esse líquido para cá, porque não tem um sistema de drenagem, né? E, vai ficar a vida toda e tal. Sim, as sessões podem ser mais espaçadas, mas é importante que ela sempre volte na fisioterapia para fazer essa drenagem dela, tá? Então, nesse caso, o sistema de drenagem é um sistema que vai recuperar esse líquido que ficou no tecido e devolver para os vasos sanguíneos na subclávia, tá? Então é importante. Lembrando que, nesse caso, isso aqui é um capilar, tá? Então aqui é um capilar, não esquece, não é uma artéria, não é uma veia, não é arteriolo, não é veia, é capilar. Essa porção do capilar aqui é a porção arterial e essa porção aqui é a porção venosa, tá? Ou seja, daqui para lá ele vai se transformar em veia. Daqui para lá ele veio de uma artéria. Então é importante a gente perceber que a pressão e o volume aqui, eles vão ser bem maiores do que a pressão e o volume aqui. Ó, então aqui eu tenho uma pressão baixa, perdão, então eu vou ter uma baixa pressão e vou ter um menor volume de sangue. Tranquilo? E aí, consequentemente, por quê? Porque parte do volume sanguíneo ficou aqui no tecido. Tranquilo? Quando ele volta com CO2 excreta. Quando ele entra no tecido, ele entra com oxigênio e alimento. Então é isso. Então, em resumo, quando o capilar chega do coração, artéria, arteríola, capilar, ele extravasa porque a pressão é maior. Depois volta um pouco desse líquido para o capilar, só que não volta todo. Fica o líquido retido no tecido e esse líquido retido vai ser drenado. Então a porção arterial do capilar tem pressão alta e a porção venosa do capilar já diminuiu a pressão. Isso a gente tem como ver em gráfico, tá? Beleza? Tranquilo? Então esse é o funcionamento do capilar, tá? Vamos agora, no caso, para a estrutura do coração. Vamos lá. O coração. Então, nesse caso, o coração, a gente chegou agora na estrutura dele, né, para entender o que é pericárdio, o que é endocárdio, o que é miocárdio. Então, vamos entender agora como é que seria esse coração, tá? O que acontece? O coração, ele é uma bomba pré-mente, como eu já falei aqui anteriormente. Ele é formado por músculo, tá? O músculo, no caso, seria um músculo estriado cardíaco. É um músculo involuntário e que, obviamente, ele é inervado. Controle bulbar, então o bulbo ele vai controlar os batimentos cardíacos junto com o marca-passo, que fica lá no nódulo sinatrial, que é o nódulo sinatrial, mas aí daqui a pouco a gente fala da parte nervosa. E esse coração ele tem 4 cavidades. O coração humano ele é tetracavitário. 2 átrios, ou aurículas, e 2 ventrículos. Os átrios ficam na porção superior e os ventrículos na porção inferior. Se a gente for analisar o coração, ele fica na parte central aqui do externo e não do lado esquerdo. Agora o coração ele fica levemente inclinado para a esquerda, tá? E aí você tem essa inclinação que interfere até na questão do pulmão. Quando esse coração, no caso, ele vai fazer o batimento, ele tem a sístole, tá? Que é, no caso, quando ele se contrai, e tem a diástole, que é quando ele relaxa. Então, se o coração ele vai fazer isso, não importa se é átrio, não importa se é ventrículo, é sístole. Sístole atrial, sístole ventricular, não importa. Quando ele relaxa, ele faz diástole. Diástole atrial ou diástole ventricular, também não importa. A questão agora é sístole e diástole. Sístole se contrai, diástole relaxa. Quando a gente vai para os vasos, que no caso vão chegar ao sair do coração, é o seguinte, quando aquele sai do coração, artéria, pressão alta. Quando aquele volta do coração, pressão baixa, não é isso? E aí, consequentemente, veia. Se a gente for analisar agora, eu vou fazer uma estrutura esquemática, tá? É só para entendimento, não é, na verdade, a estrutura final do coração, é só para a gente entender como é que o coração funciona. Então é o seguinte, eu costumo desenhar o coração feito um sapinho, né? Então ele fica assim, ó. Beleza? Então aqui um sapinho, ó, tetracavitário. Essas setinhas aqui, esses tracinhos não significa mitral, bicúspide, tricúspide, não, são válvulas, a gente vai ainda denominá-las, tá? Mas é o seguinte, de uma forma esquemática, a gente bota aqui o pulmão em cima, ó, pulmão em cima, claro que o pulmão não está em cima, ele está na lateral, né, do coração, aí tá botar esquemática, e aqui a gente vai botar assim o corpo, ó, o corpo, tá? Eu faço isso só para que a gente entenda que desse lado aqui é o CO2 e desse lado aqui é o O2. Então eu faço assim, corpo, O2, CO2.
Logo, todo esse lado aqui do coração, todo esse lado aqui vai ser rico em CO2 e todo esse lado aqui vai ser rico em O2, tá? É a diquinha aí, no caso, para a história de arterial e venoso, né? Mas vamos lá. Veja, aqui eu tenho um átrio, os átrios eles sempre recebem sangue do coração. Então aqui ele tem que entrar e aqui ele tem que entrar. Se ele recebe, vem por veias. Ventrículo, ele sai sangue do coração. Então se sai tem que ser por artéria e tem que ser por artéria. Claro que eu sei que o coração ele vai ter a artéria aorta inclinada para cá, a artéria pulmonar ela vai estar vindo por baixo da artéria aorta com 2 ramos e aí consequentemente... Mas não é isso que eu quero agora estruturar com você. Eu quero estruturar o seguinte, a lógica do funcionamento, só isso. Então vamos perceber o seguinte, deixa eu apagar aqui, de vez em quando eu sumo da tela, né? E aí volto, pronto. Então é o seguinte, quando o sangue chega no pulmão, chegou o sangue, ele sofre hematose, pega oxigênio e vai para o coração. Opa, vai para o coração, chegando ao coração por uma artéria ou veia. Nesse caso, veia pulmonar. Por que botei artéria, não é? Por que veia? Porque ele está chegando. Então, se ele está chegando com pressão baixa, tá? E aí ele chega pela veia pulmonar, que vem do pulmão, rico em oxigênio. Então, esse sangue a gente vai considerar sangue arterial. Sangue arterial é aquele que tem uma maior concentração de oxigênio do que CO2. Todo sangue tem CO2, tá? História de que, não tem CO2. Tem. Agora, ele tem uma concentração baixa de CO2 e uma alta de oxigênio. Então, nesse caso, é um sangue arterial porque tem muito oxigênio. Beleza. Vou verificar só esse lado aqui do coração. Esse átrio que recebeu o sangue, ele vai fazer, ó, diástole e sístole. Quando ele faz a sístole, que ele se contrai, passa pela válvula, vem para o ventrículo. Tranquilo? Então, quando esse aqui está fazendo diástole, ele está enchendo de sangue. Aí ele vai e faz a sístole. Quando ele faz a sístole, o ventrículo faz a diástole. Então vai ser isso aqui, ó. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Então esse aqui contrai e esse aqui relaxa para receber o sangue. Aí o sangue ele passa do átrio para o ventrículo. Ô, Mário, lá de lá. Calma que a gente vai falar. E aí, ó, vai passar para cá. Quando o sangue vem para o ventrículo, ele fez a diástole, agora ele vai fazer sístole. E aí, ó, ele... com muita força, vai espalhar sangue para todo o corpo. Se é muita força, muita pressão, ele vai por artéria. Essa artéria é a aorta. De fato, anatomicamente, a artéria aorta passa por cima. Mas eu estou fazendo um esqueminha. Chegando o oxigênio com sangue arterial, ele vai para a perna, braço, fígado, intestino, pulmão, enfim. Vai para todo o corpo, tá? Pulmão não. Pulmão, vai, tá. E vai também para o pulmão, vai para o cérebro, vai para a língua, vai para o olho, vai para todos os órgãos do corpo. Veja a responsabilidade de pressão, né? E aí o que vai acontecer? Quando esse sangue vai para o pulmão, vai para o corpo, vai para o fígado, vai para o intestino, ele vai levando oxigênio e vai, logicamente, abastecendo de oxigênio todo o nosso corpo. Aí vai ocorrendo a hematose e a gente vai produzindo CO2. Esse CO2, ele vai sendo capturado pelos capilares e vai transformando o nosso sangue em sangue venoso. Venoso. Esse sangue venoso aqui, ele tem que retornar ao coração pela velocidade que ele veio daqui, ó. E por velocidade vai diminuindo a pressão, mas a velocidade continua, ele tem que voltar para cá, para o átrio. Aí ele vai retornar para o átrio pela veia. A veia cava. Se ela vem dos membros superiores, cabeça, língua, olho, veia cava superior. E se ela vem pelos membros inferiores, veia cava inferior. Então são duas. E aí devolve sangue com CO2. Aí o átrio, ó, vai fazer a diástole, recebe o sangue, sístole, diástole. Ventrículo recebe o sangue, então esse sangue passa para cá e o ventrículo joga aqui esse sangue para o pulmão. Quando joga pressão alta, aqui vai ser a artéria pulmonar. Alguns detalhes que são extremamente importantes nessa hora são, primeiro, como detectar se o lado venoso ele é esquerdo ou direito. Como identificar se o lado arterial é esquerdo ou direito. Então veja, essa veia tem oxigênio, esse átrio oxigênio, esse ventrículo oxigênio, essa artéria aorta oxigênio em maior quantidade no sangue. Por isso arterial. Aqui é CO2. Então, ó, aqui a regra básica é homem vitruviano. Então a gente vai fazer aqui o homem vitruviano. Esse lado aqui é o esquerdo, esse lado aqui é o direito.
Então, nada de classificar dessa forma, tá? Então, nós vamos classificar deitado em cima do papel, que é o homem vitruviano. E aí, consequentemente, esse lado aqui, deixa eu pegar o piloto preto, esse lado aqui se torna o lado esquerdo e esse lado aqui se torna o lado direito. Então, o lado direito do coração e seus vasos é venoso e o lado esquerdo do coração e seus vasos é arterial. Tranquilo? Lado direito, 3D, dimensão 3D, 3D, 3 D direito. Então, nesse caso aqui, ó, é uma válvula que é chamada de tricúspide. Ela tem 3 cúspides ou 3 válvulas, tá? Então, nesse buraquinho, são 3 portinhas que vão ter para fechar, para o sangue não voltar para o átrio. Aqui é uma válvula mitral ou bicúspide. Tem 2 cúspides ou 2 válvulas. Então, nesse caso, só 2. Muita gente geralmente me pergunta assim, Lara, mas por que aqui tem 2 e aqui tem 3? Né? Então, 2 recebe melhor pressão do que 3. E aí eu vou explicar isso já já, tá? Outro detalhe importante aqui, que é o seguinte. Quando a gente desenha um coração dessa forma, a gente não percebe isso aqui, ó. Aqui você tem um coração. A artéria aorta, ela não sai por aqui, na verdade. Ela sai por aqui, ó. Então ela faz isso aqui, ó. Ela dá uma dobrazinha para a esquerda, tá? E aí quando ela faz isso, o que é que acontece? Esse sangue ele é bombeado daqui para cá, ó. Então ele pode voltar. Para que ele não volte, aqui, ó, vai ter uma válvulazinha, ó. Tá? Que é a chamada válvula semilunar. Então ele vai, quando voltar, esses bolsões fazem isso, e aí trava o retorno do sangue. Isso faz um barulho no coração chamado DUP, que é o tum. Então isso é tum, quando fecha essa válvula. A outra válvula a ser fechada é essa daqui, ó. Quando o sangue ele vem dos átrios para os ventrículos, o ventrículo recebeu por diástole, quando ele contrai, ele tem que jogar o sangue só para cá, ó. Se o sangue voltar aqui e fizer isso, aqui vai ter vazamento de pressão, de força. Então isso aqui tem que fechar. Então isso aqui vai fazer isso aqui, ó, tum. Então é o tum e o tum, tá? Só que não é só desse lado, claro, né? E aí a gente vai ver que os átrios contraem, os ventrículos diástole, né? Aí quando os ventrículos contraem, eles, tum, fecham essas 2 válvulas. E aqui, quando a gente vai jogar o sangue por aqui, e ele volta, ele fecha também essa válvula. Só que não é só da artéria aorta. Aqui, ó, sai também a artéria conhecida como artéria pulmonar. E aí, logicamente, por que eu estou desenhando uma para a esquerda e uma para a direita, né? Porque nós temos aqui 2 pulmões. E aí, ó, ela vai fazer isso aqui. Vem um para cá e um para cá. Aí, ó, aqui também tem uma válvulazinha, também chamada semilunar. Você pode chamar de válvula pulmonar e válvula arterial? Pode, tá? Mas as 2 válvulas semilunares. Então fecha a artéria pulmonar e fecha a artéria aorta. Então tem uma válvula aqui e uma válvula aqui. Que eu vou representar assim, ó. Deixa eu pegar do meu piloto preto. Ó. Tchá e tchá. São as válvulas na saída do coração. Então a artéria tem válvula, só essas, né? Que são as semilunares. Mas não é bem dela, é ela e o coração, tá? Então a artéria não tem válvula e V sim tem válvula. Com exceção dessa saída da artéria aorta e da artéria pulmonar. Então aqui você tem bombeamento do átrio para o ventrículo, aí o ventrículo quando bombeia, fecha isso aqui, ó, tum. Aí quando fecha, e quando o sangue vai e volta, então vai, ó, joga o sangue, aí ó, isso aqui foi voltando sangue aqui, ó, tá? Então é por isso que o coração faz tum-tum, né? Cientificamente é lubidup, não é tum-tum. Isso é muito doido, né? E aí, resultado. Nós temos a estrutura, então, da vascularização. Só que aí, veja, tem outra curiosidade. Esse ventrículo aqui, ele vai ter uma responsabilidade, perceba, tá? De bombear sangue para todo o corpo. E esse ventrículo aqui, ele vai ter uma responsabilidade de bombear sangue para os pulmões. Percebeu? Então, enquanto esse vai bombear sangue para todo o corpo, esse vai bombear sangue para o pulmão. Eles contraem juntos. Tum. Aí vem sangue para o corpo, sangue para o pulmão. Só que veja, o coração está aqui, o pulmão está aqui, né? Os pulmões. O coração está aqui, o corpo está todo aqui. Então, esse cara vai ter que imprimir uma pressão muito maior, porque ele vai ter que atingir todo o corpo. Então, a pressão aqui
de saída é maior um pouco do que 120 milímetros de mercúrio. Coisa que não pode acontecer aqui, porque senão ele vai estourar o pulmão. O pulmão está do lado. Então aqui, ó, em média, é 40 milímetros de mercúrio. Então é uma pressão muito menor. Então quando a gente afere a pressão 12 por 8, a gente está aferindo essa pressão e não essa. Curioso isso. E aí, consequentemente, 12 é quando a artéria dilata e 8 é quando a artéria volta. Então ela vai, ó, 120 milímetros. Aí ela vai 120, 110, 100, 90, 80, aí ela já recebe outra contração. Aí 120. Entende? Então é o que a gente chama de 12 por 8, que antigamente era considerada uma pressão normal, hoje já é considerada uma pressão, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma pressão um pouco alta, e aí obviamente precisa sim sempre estar sendo analisado, beleza? Mas o brasileiro, ele já tem essa configuração aproximadamente 12 por 8. Tem gente que é 11 por 7, 11 por 6 e é normal, tá? Então, por isso, o ventrículo esquerdo, ele é muito mais forte, tá? Em termos de estrutura muscular, do que o ventrículo direito. O ventrículo direito, ele é fininho aqui, ó, bem fininho, tá? E ele tem uma força menor. Tranquilo? A membrana que envolve externamente o coração, pericárdio. A que envolve internamente ele é chamada de endocárdio, tá? Então, pericárdio e endocárdio. E o músculo que está no meio dos dois seria, no caso, o chamado miocárdio. Então, vamos dizer assim, o coração está dentro de uma sacola. Quem é essa sacola? Pericárdio. Só que dentro ele também tem um papel filme. Quem é esse papel filme? Endocárdio. E o músculo, miocárdio, tá? Geralmente quando faz churrasco, se você já fez, não sei, mas quando você vai tratar o coração de galinha, quando você aperta, ele sai de uma bolsinha. Aquela bolsinha é o pericárdio. É quem protege ele por fora contra o atrito, por exemplo, nos órgãos como o pulmão, tá? E dentro é para evitar que ele pegue aqui, ó, as substâncias. Tranquilo? Então aqui, se a gente for colocar, eu botaria O2, rico, e aqui eu colocaria rico em CO2 e CO2. Vem para o pulmão, sofre hematose, vai ter CO2 em maior quantidade. Aqui você tem CO2 em menor quantidade. No entanto, aqui você tem O2 em pequena quantidade e aqui você tem O2 em grande quantidade. Isso aqui foi uma hematose que o pulmão fez e aí devolve com grande quantidade de oxigênio, que vai ser sangue arterial. Tranquilo? E aí nós temos dois ciclos cardíacos, não sei se você percebeu, mas um ciclo grande, sistêmico, e um ciclo pequeno ou pulmonar. Então perceba, ó, o ciclo que vem do corpo, ele vem para o átrio direito, passa para o ventrículo direito e do ventrículo direito para o pulmão. Isso é um ciclo que é curto, né? Então ele vem do corpo, coração, pulmão, é do lado. Aí do pulmão ele vem para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e para todo o corpo. Então isso aqui é um ciclo grande, é o ciclo sistêmico. Então você vê que aqui você tem realmente essa questão. Aí o que pode acontecer? Eles podem começar desse aqui, tá? E passar para cá e dizer que é o ciclo, no caso, pulmonar ou pequeno, ou ao invés de começar daqui, ele pode começar daqui. Então tanto faz ele dizer começa do corpo, vai para o átrio direito, ventrículo direito, ou dizer começa do átrio direito. Aí é só relativo, tá? Então esse lado aqui é o sistêmico, esse lado aqui é o pulmonar. Grande circulação, pequena circulação. Grande porque vai pegar o corpo todo com a artéria aorta. Beleza? E aí, dessa forma, nós temos toda a estrutura do coração com suas válvulas, veias, circuito cardíaco. E aí, sim, a gente vai para a questão da inervação cardíaca. Então, vamos agora para a estruturação da inervação do coração. Vamos lá. Sim, deixa eu sair da frente para você, obviamente, se quiser tirar print, né, ou copiar, eu estou aqui na frente o tempo todo. Então, aí, agora sim, você já pode tirar print ou copiar, tá? E aí, vamos para, agora sim, a inervação do coração. Vamos lá. Ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco aqui a gente vai ver todo o processo de contração, relaxamento do coração, na parte sístole, diástole, frequência cardíaca, o nó sinatrial, átrio ventricular, enfim, toda a parte que rege esse controle do coração. Então veja só, primeira coisa, quando a gente fala de ciclo cardíaco, quantos batimentos por minuto seria o basal, o padrão, né, de um adulto? Entre 70 e 80 batimentos por minuto. De uma criança de 90 a 120, então você vê que a criança já é mais acelerada, né, e seria o normal. Você pode acelerar o coração, obviamente por diversos fatores externos e internos, que vai ser uma taquicardia, então você acelera os batimentos cardíacos, e pode também retardar ele, no caso, bradicardizando, que seria uma bradicardia. Claro que a bradicardia, a taquicardia, ela tem um limite saudável,
Você vai fazer um exercício, você fica taquicárdico, claro, o coração acelera, vai para 130, 140, e você quando está dormindo, você fica bradicárdico, claro, você está em repouso, e aí vai diminuir o batimento cardíaco, pode chegar até 35, por exemplo, só para você ter uma ideia. Então o que acontece? Quem é que controla essa parada toda? Então quem controla isso daí vai ser quem? Vai ser o bulbo. Então nós temos uma estrutura aqui, ó, que é o bulbo. O bulbo é conhecido como centro respiratório e centro cardíaco, tá? Então centro cardíaco. E esse centro cardíaco, o que é que ele vai fazer? Ele vai, através de inervação, ele vai controlar aqui o batimento cardíaco. E aí, logicamente, que é o seguinte, no coração existe uma estrutura responsável por emitir impulso que vai fazer o coração contrair. Esse cara aqui, ele vai ser o nó sinoatrial. Ou o marca-passo natural. Tá? Então, o nó sinoatrial, ele vai ser a estrutura aqui nervosa que é responsável por gerar descarga, que vai, obviamente, contrair o coração. Agora, o controle dos batimentos, aí nesse caso, ele vai ser, por exemplo, bulbar. Claro que aqui a gente tem também inervação simpática, tá? Que vai ter aqui a noradrenalina, né? Então, adrenérgico. E nós temos o sistema nervoso parasimpático. Então, você tem os nervos simpáticos cardíacos e tem o nervo vago. O vago é parasimpático e ele é colinérgico. Colinérgico, ele usa acetilcolina. E ele é bradicardizante. O simpático, ele é adrenérgico, usa noradrenalina, e ele, no caso, é taquicardizante, ele vai acelerar os batimentos cardíacos. Então, nós temos o sistema aqui de apoio, né, nesse processo, que ele vem, obviamente, do neuro hormonal e, consequentemente, de controle bulbar. E aí você tem o seguinte, quando você, logicamente, vai ter essa taquicardia e bradicardia, ela está sendo controlada pelo sistema nervoso autônomo. Tá? E, obviamente, pelos neurotransmissores acetilcolina e noradrenalina. Tá, mas aí, Bara, o que seria natural? O que seria natural seria aqui você ter aproximadamente 70 BPM. E aí, esses 70 BPM, no caso, seriam 70 batimentos por minuto. Então, se o minuto tem 60, então aqui, ó, você vai usar aproximadamente menos de um segundo para que você tenha esse controle. Geralmente a gente diz que um ciclo cardíaco demora 0,8 segundos, né? Então, em menos de um segundo ele já está emitindo ali os impulsos para que o coração ele possa manter essa frequência, tá? Então é uma frequência cardíaca interessante, 70 BPM, para um estado natural de um adulto, tá? Agora, o que vai acontecer aí nesse contexto? Veja só. Eu preciso, no caso, que a gente vai fazer assim um leve aprofundamentozinho para a gente poder entender como isso aqui é de fato magnífico, né? Como ele é importante para esse contexto. E aí o que é que vai acontecer? Veja só. Quando você tem o processo de sístole e diástole, lembra que primeiro você tem a contração atrial, aí tem um relaxamento ventricular, depois você tem a contração ventricular e aí sim um relaxamento ventricular. Então, nesse caso, nós temos o eletrocardiograma com aquela história que faz assim, ó. Tá? Então, essa curva aí, ela é chamada de curva PQRST. Isso aqui nada mais é do que, isso aqui vai ser a contração atrial, tá? Então, os átrios contraem, jogam sangue para o ventrículo. Aí nós temos, os ventrículos eles são grandes, né? A contração ventricular, tá? E aqui no caso, o relaxamento ventricular. Então isso vai me dar essa curva. Por isso que eu falei, Bara, eu preciso saber de eletrocardiograma? Não, o Enem já pediu uma questão, já. Mas era uma questão onde você calculava a frequência cardíaca do indivíduo por um gráfico que ele lhe deu. Não precisava você ter conhecimento sobre isso, tá? Eu só estou falando aqui para você entender que é esse princípio. Tem aprofundamento aqui dentro, você vai ver o processo de despolarização, repolarização, mas coisas que a gente não vai estudar. Então, brevemente seria aqui a contração do átrio, tá? A contração ventricular e aqui o relaxamento ventricular, o que me dá a curva a PQRST. E aí você tem essa repetição aí em 0,808 segundos, fazendo o ciclo cardíaco. Então esse ciclo ele vai durar em torno de 0,8 segundos
para a estimulação. E aí o marca-passo é responsável por gerar. Então eu sou marca-passo natural, então eu recebo um estímulo, gero um estímulo para o coração. Recebo um estímulo, gero um estímulo para o coração. Se eu receber com maior frequência, eu vou, no caso, gerar com maior frequência. Se eu receber com menor frequência, eu vou gerar com menor frequência. Mas eu sou o gerador do impulso que vai fazer o batimento cardíaco, tá? Contração atrial e ventricular. E aí o que é que acontece? Como aqui eu tenho o átrio contraindo, depois o ventrículo e aí ele relaxa, né? O relaxamento atrial ele não é detectado inteiramente aí. Como é que isso aí vai acontecer? Então eu preciso aqui apagar o quadro, vamos lá. Primeiro eu vou me afastar, né? Caso você queira dar um print aí, não sei, né? Então nesse caso agora eu vou apagar, tá? E vou desenhar aqui a estrutura nervosa do coração. Então é importante, eu estou apagando aqui falando com você, tá? Não vou cortar isso aqui na imagem nem nada para que você tenha um entendimento do seguinte. É de grande importância que você entenda como é que isso aqui acontece. Então veja só. Eu vou desenhar novamente o coração naquela carinha de sapinho, né? Então eu vou fazer ele assim, tá? Vou fechar aqui. E aí vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou botar o septo interventricular, tá? Então vou fazer assim, pronto. Beleza. Então esquerda, direita, né? Mitral, aqui tricúspide. E aqui, veja, você tem aqui a estrutura que eu falei, que é o marca-passo, ó, natural, que é o nó sinatrial, tá? Então ele é responsável pela contração atrial. Vem aqui ele, ó, nos nódulos internodais e vem aqui para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular é responsável por pegar esse impulso que fez a contração do átrio, intensificar ele descendo aqui, ó, pelo feixe de His, tá? E aí criar uma fibra de Purkinje, ó, que vai fazer o processo de contração do ventrículo. Então, nó sinatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. Que aí, no caso, são os miócitos condutores cardíacos que vão fazer com que ocorra a contração do ventrículo. Então aqui eu tenho um nó sinatrial, nó nódulo, tá? Sino atrial. Aqui eu tenho um nó ou nódulo, nó átrio ventricular. Aqui eu tenho feixe de His. E aqui nós temos, tanto aqui quanto aqui, as fibras de Purkinje. Purkinje, com J. É isso. Pronto, fibras de Purkinje. E aí você tem então aqui no caso, ó, nó sinatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. E aí o que vai acontecer? Chega o estímulo, aí o gerador, marca-passo natural, que é esse, né? Quando ele está apresentando aqui dificuldade, envelhecimento, desestruturação, aí tem que botar um marca-passo natural, perdão, artificial, que vai ficar aqui, e ele vai ser o gerador do impulso, né? Então, nesse caso, esse marca-passo aqui precisa ser substituído. Então ele recebe o impulso, né, dizendo a frequência, e aí ele vai ser o gerador aqui da parada. Então ele vai gerar um estímulo, contrai o átrio, os átrios, joga para o nó atrioventricular, desce pelo feixe de His, vai para a fibra de Purkinje e promove o processo de contração ventricular. E aí tudo isso vai demorar em torno de 0,8 segundos para que ele já possa, no caso, contrair novamente. Então de 0,8 em 0,8 para 70 BPM, né? Ou seja, 70 batimentos por minuto aproximadamente, ele vai ter que manter esse ciclo. Então você vê que aqui, essa estrutura nervosa, ela surgiu dentro do coração a partir de células que eram do coração. Então não foi o sistema nervoso que invadiu, ele mesmo se diferenciou em tecido nervoso dentro dele, tá? E aí, consequentemente, claro, que aqui você tem o estímulo de neurotransmissores, acetilcolina, noradrenalina, para acelerar, para retardar. Então lembre-se da taquicardia que acelera e da bradicardia que retarda esses batimentos cardíacos, tá? Então, dessa forma, a gente encerra aqui a nossa aulinha sobre a parte de sistema circulatório, tá? E, logicamente, que com uma preparação aí ideal para o Enem, tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muita luz no caminho de vocês, muita paz e até a próxima aula. Tchau, tchau.